Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Washington Luiz, repórter do canal Notícias do Momento. Estou de volta com mais um podcast. O advogado Alberto Carlos Dias divulgou um comunicado hoje para se retratar de uma nota de apoio ao desembargador Eduardo Siqueira, da cidade de Santos. A nota foi veiculada ontem no Facebook. Dias é presidente da Comissão de Direito dos Refugiados e Imigrantes da subseção de Santo André da Ordem dos Advogados do Brasil. O apoio de Dias a Siqueira, que humilhou guardas municipais ao ser multado por não usar máscara nas ruas de Santos, gerou revolta na OAB de Santo André, que classificou as declarações como inapropriadas. Após a repercussão negativa, o advogado publicou a retratação, dizendo que as opiniões foram de caráter pessoal e não institucional. Na nota que deu origem à polêmica, o advogado Dias afirmou que a imprensa foi sensacionalista no tratamento dado ao caso do desembargador, que jogou fora uma multa que recebeu ao caminhar sem máscara na semana passada. Decreto assinado no final de abril determina o uso obrigatório de máscaras em vias públicas da cidade de Santos, como medida de combate à pandemia do novo coronavírus. A presidente da OAB de Santo André, Andréia Tartus, divulgou nota repudiando o posicionamento do presidente da comissão em questão. Segundo o comunicado, ele será revogado do cargo na subseção por descumprimento ao regime interno, com informações do portal de notícias UOL. Tem pandemia, mas também tem futebol. A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, divulgou nesta quarta-feira os detalhes das 10 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro de 2020. A primeira rodada será disputada nos dias 8 e 9 de agosto, sábado e domingo, respectivamente. O jogo de abertura do Brasileirão será entre Fortaleza e Atlético Paranaense na Arena Castelão, na capital cearense, no dia 8 de agosto, às 19 horas, horário de Brasília. O Flamengo, atual campeão, estreia no domingo, dia 9, às 16 horas, contra o Atlético Mineiro, no Maracanã, no Rio de Janeiro. A CBF informou que a ordem dos confrontos de cada time foi mantida, de acordo com a decisão do Conselho Técnico, do dia 27 de fevereiro de 2020. A previsão de encerramento da competição é fevereiro de 2021. Diante da pandemia do novo coronavírus e por consequência das restrições sanitárias, os clubes concordaram em jogar fora de suas cidades ou estados de origem, caso haja necessidade. Hoje, por exemplo, Internacional e Grêmio não poderiam receber partidas em Porto Alegre, cuja prefeitura ainda não autorizou jogos de futebol. As alterações dos locais dos confrontos podem ser feitas até 10 dias antes da data do jogo. Sobre os direitos de transmissão das partidas, tudo indica que haverá uma nova fase de disputas judiciais. Alguns clubes possuem contrato de transmissão com a Globo, outros não. Entretanto, está em vigor a medida provisória que dá ao clube mandante os direitos de transmissão das partidas. Em comunicado oficial, a CBF afirmou que a definição da transmissão dos jogos segue o ordenamento legal vigente no país. A entidade termina a nota dizendo que a CBF não é signatária dos contratos individuais entre clubes e emissoras, cabendo à entidade o estrito cumprimento das determinações legais em vigor. Confira agora a tabela da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. No sábado, dia 8 de agosto, 19 horas, tem Fortaleza versus Atlético Paranaense na Arena Castelão. 19h30, Coritiba versus Internacional no estádio Couto Pereira. Às 21 horas, Sport versus Ceará na Ilha do Retiro.
Já no domingo, dia 9, temos Botafogo versus Bahia no estádio Newton Santos, Flamengo versus Atlético Mineiro no Maracanã, Santos versus Red Bull Bragantino no estádio Vila Belmiro. Também às 16 horas, Goiás versus São Paulo, o local ainda será definido. 19 horas, Grêmio versus Fluminense na Arena do Grêmio. E às 19 horas e 45 minutos, Palmeiras versus Vasco no Allianz Parque. O presidente Jair Bolsonaro continua infectado pelo coronavírus, informou o Palácio do Planalto nesta quarta-feira. O resultado de um novo teste realizado pelo presidente teve mais um resultado positivo, o terceiro desde que ele contraiu a doença. O presidente Jair Bolsonaro segue em boa evolução de saúde, sendo acompanhado pela equipe médica da Presidência da República. O teste realizado pelo presidente no dia de ontem, dia 21, apresentou o resultado positivo, diz a nota. De acordo com a presidência, foram analisados o sangue e material da boca de Bolsonaro. O Planalto não mostrou o exame. O presidente anunciou no último dia 7 de julho que recebeu diagnóstico positivo para a Covid-19. Desde então, ele tem trabalhado da residência oficial do Palácio da Alvorada sem comparecer em eventos públicos. O Ministério da Cidadania enviou à Caixa Econômica Federal 1.303.127 números de cadastro de pessoas físicas, os CPF, para bloqueio e realização de uma verificação detalhada por suspeita de fraudes no auxílio emergencial. Na última terça-feira, o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, afirmou que centenas de milhares de contas poupanças digital do banco, movimentadas pelo Caixa Tem e usadas para crédito do auxílio emergencial, foram suspensas por suspeita de fraude. De acordo com o presidente da Caixa Econômica Federal, as pessoas que tiveram a conta bloqueada terão que comparecer a uma agência do banco e comprovar sua identidade. Ainda de acordo com a Caixa, os trabalhadores que tiveram as contas suspensas receberão a mensagem, abre aspas, procure uma agência da Caixa com seu documento de identidade para regularizar seu cadastro, fecha aspas, e que devem seguir essa orientação para a regularização do acesso à conta. O Ministério da Cidadania disse em nota que esse trabalho é consequência dos acordos firmados com a Controladoria Geral da União, o Tribunal de Contas da União e o Ministério Público Federal para controle dos pagamentos do auxílio emergencial. O primeiro tratamento das informações, com cruzamento de dados e aplicações de filtros, será feito pelo Ministério da Cidadania e pela Caixa. As comunicações de irregularidades são enviadas à Caixa, que verifica se houve fraude no pagamento. Sendo assim, se for confirmada irregularidade, os dados são enviados à Polícia Federal. Se esse tipo de fraude não for identificada, os dados serão enviados ao Ministério da Cidadania para verificação de fraudes na concessão, decorrentes de pedido e recebimento por pessoas sem direito ao auxílio. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, explicou que a origem da fraude se deu no início dos cadastramentos do auxílio emergencial. Segundo ele, como muitas pessoas não possuíam celular, a Caixa permitiu que um celular abrisse mais de uma conta, o que foi o cerne da fraude. A Caixa informou ainda que o aplicativo Caixa Tem possui múltiplos mecanismos integrados de segurança, mantendo-se inviolável e seguro, e recomendou que os beneficiários utilizem apenas aplicativos oficiais da Caixa e não compartilhem informações pessoais. Segundo o banco, o bloqueio preventivo é feito para proteger os clientes. Com informações do portal de notícias G1. Eu vou ficando por aqui. Obrigado pela audiência, inscreva-se no canal e ative o sino para receber notificações sobre novos vídeos. Aqui
você fica bem informado.